Candidata, discorra sobre o princípio da intervenção mínima. Excelência, o princípio da intervenção mínima é um dos princípios basilares do direito penal, no qual diz que o direito penal deve tutelar bens jurídicos que sejam de interesse penal. O princípio da intervenção mínima, ele se divide no princípio da fragmentariedade e no princípio da subsidiariedade. De acordo com o princípio da fragmentariedade, o direito penal, ele deve tutelar apenas aqueles bens jurídicos que os outros ramos do direito não tiveram como tutelar. Já em relação ao princípio da subsidiariedade, diz que o direito penal deve ser a última ratio, ou seja, ele só deve ser utilizado quando os demais ramos do direito falhem, como não tem como defender aquele bem jurídico tutelado. Perfeito. O que é ou o que se entende pelo direito penal de intervenção? Excelência, o direito penal de intervenção, ele consiste em que se entende que o direito penal ele está sobrecarregado de vários bens jurídicos a ser tutelado. Então, o direito de intervenção vem justamente para dizer que alguns desses bens jurídicos devem passar a ser tutelados no âmbito do direito administrativo. Perfeito. O candidato se recorda de algum exemplo da jurisprudência em que uma conduta foi considerada atípica em razão do princípio da intervenção mínima, no julgado recente do STJ? Excelência, o tema foi estudado, mas no momento eu não me recordo de nenhum exemplo recente. Perfeito. Satisfeito, professor Tiago Dantas. Obrigado. Candidata, se o tema é leis penais especiais, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o tráfico privilegiado, por favor. Excelência, o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Está previsto expressamente na lei de drogas e diz que se o agente for primário, não integrar a organização criminosa, nem associação criminosa, e se não se dedicar ao tráfico reiteradamente, ele pode ser beneficiado com um tráfico privilegiado. Certo. O fato dele responder a ações penais ou inquéritos policiais, isso de per si é causa impeditiva para a aplicação do benefício? Qual é o entendimento dos tribunais superiores? Excelência, os tribunais superiores divergem em relação a esse tema. Já houve entendimentos de que deveriam impedir a imputação do benefício justamente por demonstrar que o agente ele dedica a vida ao tráfico, então não deveria ser concedido a ele benefício, mas também há entendimentos que dizem que isso seria uma violação ao princípio da presunção de inocência, então deveria sim ser aplicado a eles o benefício do tráfico privilegiado. No entanto, a decisão mais recente é de que deve-se aplicar sim o benefício do tráfico privilegiado. De quem é esse posicionamento? Excelência, se não me falha a memória, eu acredito que é do STJ. Certo. Candidato, as mulas, né, aqueles indivíduos que são considerados ali que fazem o traslado das drogas, eles podem se beneficiar dessa causa de diminuição de pena? Excelência, as mulas, muito usadas, geralmente nos crimes de tráfico de drogas, elas não são entendidas automaticamente como se fizessem parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e também, nesse sentido, elas não são entendidas como se elas estivessem dentro dessa organização de tráfico de drogas. Dessa forma, a elas pode sim ser conferido o benefício do tráfico privilegiado quando restar comprovado de que era uma pessoa avulsa que realizou aquela conduta isolada. Certo. Transportar folha de coca se amolda em qual tipo penal da lei de drogas? Excelência, se amolda no artigo 33, parágrafo 1º, que seria o tráfico equiparado. Em quais dos incisos, candidata? Excelência, não me lembro exatamente qual inciso, mas seria aquele que discorre sobre os insumos e materiais usados para praticar o tráfico de drogas. Certo. Portar arma branca configura alguma infração penal? Sim, Excelência, portar arma branca configura uma contravenção penal na lei de contravenções penais. Inclusive, há entendimento dos tribunais superiores
que discorre que essa conduta continue em vigor. Tá certo, estou satisfeito. Boa tarde, candidato. Boa tarde, excelência. Diferencia a sucessão da substituição do presidente da República. Excelência, a substituição do presidente da República, ela ocorre quando, em algum determinado momento, o presidente não pode comparecer, então ele pode ser substituído pelo vice-presidente. Já em relação à sucessão, é quando ocorre a retirada do presidente da República da presidência. Então, nesse caso, alguém teria de sucedê-lo e tomar o seu lugar. A ordem descrita na Constituição Federal é que Tem certeza, candidato? Está correta essa definição? Tenho certeza, excelência. Inclusive, a ordem da Constituição Federal é que seria... Acerca do que você vai falar agora? Sobre a sucessão do presidente da República, que é no caso em que ocorre a retirada dele da presidência. Pode continuar. Então, nesse caso, excelência, quando ocorre essa retirada do presidente da República, ele seria sucedido pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara dos Deputados e depois, se não pudesse nenhum dos dois, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer manter sua resposta? Sim, excelência. O que é inelegibilidade absoluta? Excelência, inelegibilidade absoluta seria aquela em que uma pessoa não pode se candidatar de forma alguma naquele âmbito, seja estadual, municipal ou federal, em relação a um vínculo, um parentesco com alguém que já tenha um mandato naquele determinado ente. Me dá um exemplo, além do que você falou, de inelegibilidade absoluta. Excelência, no caso, por exemplo, do presidente da República, os filhos do presidente da República, o cônjuge, eles não poderiam se candidatar, em nenhum âmbito federal, por exemplo, em nenhum mandato. E considerando o que você falou, o que é inelegibilidade reflexa? Excelência, inelegibilidade reflexa. Excelência, inelegibilidade reflexa também é essa prevista em Constituição Federal, que os chefes dos poderes executivos, os seus cônjuges, parentes em linha reta, colateral até segundo grau, não podem se candidatar no âmbito em que eles têm um mandato eletivo. Satisfeito, obrigada. Obrigada, excelência. Candidata, boa tarde. Boa tarde, excelência. Candidata, para começar com a temática dos atos administrativos, foi o ponto sorteado pela doutora, que tange a extinção do ato, nós temos a caducidade, nós temos a contraposição ou derrubada e a cassação. Doutora, de maneira breve, saberia trazer os conceitos desses três institutos? Excelência, a caducidade ocorre quando advém uma nova lei que muda os termos de uma lei anterior e, em relação a isso, o ato administrativo ele é extinto, justamente porque ele passa a seguir os termos dessa nova lei. Na cassação, ocorre quando o próprio agente que sofre aquele ato administrativo, ele passa a praticar uma conduta contrária. Então, nesse caso, o ato administrativo ele é extinto em relação à cassação. Em relação aos outros institutos, excelência, o tema foi estudado, mas eu não me recordo. Contraposição derrubada, candidata. Eu não me recordo, excelência, no momento, o conceito exato. Doutora, ainda questiono, é possível a suspensão de um processo administrativo disciplinar nos termos do Estatuto? Sim, excelência, é possível. Quando? Excelência, não me recordo das hipóteses previstas, no entanto, sei que no Estatuto há duas hipóteses, mas eu não consigo me recordar delas. Qual é o período de avaliação de mérito para fins de promoção? 5 anos, excelência. E a avaliação é feita em qual período? Excelência, a avaliação é feita também pelo período de 5 anos. A avaliação é um total de 5 anos, mas existe períodos em que o sujeito é avaliado? Excelência, Excelência, entendo que sim, todo agente público ele é submetido a uma avaliação periódica de desempenho. Também, candidato, satisfeito com a sua comissão, obrigado. Aqui eu termino a sua comissão desejando sorte. Obrigada. Candidato, discorra sobre as discriminantes putativas.
Excelência, as discriminantes putativas, elas estão previstas no Código Penal e são casos, como a própria etimologia da palavra, retira a ilicitude da conduta. A conduta ela pode ser retirada por discriminante putativa ou por erro de tipo permissivo, ou nesse caso seria pela culpabilidade, por um erro de proibição. Perfeito. Então, no erro de tipo permissivo, exclui a ilicitude, é isso? Não, no erro de tipo permissivo, Excelência, nesse caso, se referir a pressupostos fáticos, aí nesse caso excluiria a própria tipicidade, a tipicidade da conduta, adotando a teoria limitada da culpabilidade. E com relação à existência ou os limites dessa causa de exclusão do crime, aí nesse caso seria excluindo o atual consciência da ilicitude na culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. E essa consequência se aplica em qualquer hipótese? Ou há uma diferença em razão da excusabilidade do erro? Excelência, considerando, no caso, se fosse excludente de ilicitude, da discriminante se referindo a pressupostos fáticos, seria o caso de se excluir a própria tipicidade. Mas se for em relação à existência ou os limites de existência, nesse caso, então, excluiria a... Sim, você já falou isso. Eu perguntei com relação à consequência em razão da excusabilidade do erro ou não. O que diz o Código Penal? Excelência, poderia dar uma diretriz? A diretriz está no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Nesse caso, Excelência, sendo a excusabilidade pelos fatos, então seria um erro de tipo. Um erro de tipo, assim, excluindo a culpa e o dolo, se for uma conduta que seja excusável, desculpável, e se for uma conduta que seja indesculpável ou inexcusável, nesse caso, então, seria, se a conduta prever uma conduta culposa, então, nesse caso, ele poderia responder por crime culposo. Perfeito. E com relação à hipótese de erro de proibição, como o candidato acabou de afirmar, em razão da excusabilidade do erro, quais seriam as consequências previstas no Código Penal? Excelência, com relação ao erro de proibição, nesse caso, se ele for excusável, ele exclui a culpabilidade no seu substrato referente à potencial consciência da ilicitude. Porém, se ele for indesculpável, nesse caso seria uma causa apenas de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. No caso, se ele for desculpável, aí ele tira a culpabilidade. Se ele for indesculpável, inexcusável, nesse caso a limitação, essa diminuição de pena. Perfeito. Satisfeito, professor Thiago Dantas. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. O seu tema foi legislação penal especial, aspectos processuais. Gostaria que o senhor me explicasse a teoria do juiz aparente no que tange à lei de interceptação telefônica. Excelência, a teoria da aparência em relação à interceptação telefônica se refere que, no caso da investigação estar sendo iniciada e naquele momento, o persecutório, se houver uma situação que indique que a competência seria referente a um juízo específico, nesse caso, se pela aparência nesse começo de investigação, nesse caso, mesmo se for considerado depois que não era o juízo competente, pela teoria da aparência, poderia continuar esse juízo que no começo era
parecia competente, mas no final se demonstrou incompetente. Diferencia interceptação telefônica de escuta telefônica. Excelência, a interceptação telefônica é o caso em que há dois interlocutores, duas pessoas estão conversando e há uma terceira pessoa por fora e sem o conhecimento desses dois interlocutores que intercepta a conversa dos dois. E nesse caso no caso da interceptação e da escuta, é necessário a questão da autorização judicial. E a escuta telefônica, por outro lado, também há os dois interlocutores conversando, uma terceira pessoa está acompanhando essa conversa, só que tem a anuência, tem o conhecimento de um desses dois interlocutores. Quais são os requisitos legais para a decretação da interceptação telefônica? Excelência, conforme a própria disposição penal da Lei 9296, essa medida cautelar ela precisa ser a última ratio, no caso de última necessidade mesmo para ser decretada essa medida cautelar. Ela precisa ser referente a crimes que sejam de reclusão e precisa ser delimitado também com relação a tempos. Tem que ser um prazo de 15 dias para o prazo, então, requisito para a decretação? Não, excelência, reformulando, não é requisito. O senhor se recorda? Qual o estado indiciário para a decretação? Com relação a estranho probatório, excelência? Não, estou te dando uma dica, que faltou um requisito, estou tentando te ajudar. No caso de reclusão e no caso de haver indícios suficientes de autoria ou da materialidade do crime. Certo. Tá. Fale para mim rapidamente se a captação ambiental necessita de autorização judicial e se ela pode ser decretada de ofício. Excelência, a captação ambiental foi uma atualização recente da Lei 9296, de interceptação telefônica, e ela necessita de autorização judicial. Ela precisa de uns requisitos a mais com relação à interceptação telefônica. Ela não pode ser realizada de ofício. Com relação a essa captação ambiental, ela precisa ser de um crime que seja apenas seja superior abstratamente a 4 anos. Nesse quesito, ela não fala especificamente se precisa ser reclusão ou detenção, então tem essa diferença também, pode ser de detenção nesse caso, e precisa ser delimitado também o espaço onde será feita essa captação ambiental, bem como ainda haver indícios ou suficientes da autoria. Como então o senhor consegue interpretar o artigo 3º que autoriza a interceptação de forma oficiosa, combinado com o artigo 8º-A? Qual a melhor interpretação? Excelência, com o advento do pacote anticrime, não se fala mais em atuação de ofício do magistrado, em hipótese alguma. Tanto antes na própria investigação e no decorrer do processo, pelo sistema acusatório. Existe algum fundamento legal para você dizer que essa norma não está mais vigente, perdeu eficácia, o que não se aplica mais? Existe algum fundamento de validade para isso? Porque diz lá, né, que a lei só sai do ordenamento jurídico a partir que outra modifique ou revogue. Sim, então, neste caso, a captação ambiental ela revogou tacitamente. Então, o referido estava anteriormente no crime de interceptação ambiental. Satisfeito, doutor Serra. Boa tarde, candidato. Boa tarde, excelência. Conceitue, por favor, e diferencie direitos de garantias e de remédios. Excelência, esses 3 instrumentos, vamos dizer assim, eles estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos são ações que estão previstas nesse artigo, conferindo direitos individuais ou coletivos para a população. As garantias seriam os instrumentos para se chegar até esses direitos.
Com relação a isso, eu posso citar, no caso, está disposto também no artigo 5º o direito de petição, por exemplo, seria uma garantia. E com relação aos remédios constitucionais, seriam os casos dos remédios constitucionais, são causas autônomas de impugnação, que seria o mandado de segurança, o habeas corpus, habeas data, o mandado de injunção. Então seriam outros tipos de instrumentos específicos para se garantir o direito do cidadão. Me dá um exemplo de um direito social e outro de um direito civil. Excelência, um direito social, posso dar como exemplo, conforme disposto na própria Constituição, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, como está disposto a partir do artigo 6º ou 7º, se não me engano. E com relação ao direito civil, posso dar como exemplo o direito de vizinhança, envolvendo direitos de vizinhança. Qual a diferença básica entre essas duas naturezas de direito? Excelência, tratando-se de... Poderia dar uma diretriz, Excelência? A doutrina fala em dimensões de direitos fundamentais. Sim, Excelência. No caso, os direitos... Obrigado pelo direcionamento. No caso dos direitos individuais de liberdades negativas seriam uma correlação com a dimensão de primeira dimensão. Com relação aos direitos sociais seria de segunda dimensão. E os direitos coletivos, transindividuais, seriam da terceira dimensão. Por que você fala em dimensão e não em geração? Excelência, pela própria etimologia da palavra geração, porque faz transparecer que uma geração supõe a outra. Só que, ao contrário disso, a dimensão com relação a esses direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, eles estão plenamente em vigor ao mesmo tempo. Então, não é essa sucessão de direitos. Eles estão, de certa forma, eles estão apostos ao mesmo tempo. Sabe, senhor candidato? Obrigada. Obrigado, Excelência. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Sabe o que é o princípio da eficiência? Excelência, o princípio da eficiência ele foi positivado na emenda constitucional de 98. Ele é um princípio que fez a administração burocrática se transformar em uma administração com mais eficiência, que é no caso da administração gerencial. Então, nesse contexto, falando de princípio da eficiência, ele, no caso, seria com os poucos recursos que a administração tem, de poder dar o resultado máximo com relação ao que se tem. Candidato, ainda questiono ao doutor acerca de princípios. E o que seria o princípio da publicidade? O que exige-se com o princípio da publicidade? Excelência, o princípio da publicidade ele se refere diretamente com relação à própria eficácia do ato administrativo. A publicidade. O princípio da publicidade se refere à própria eficácia do ato administrativo. Então, o que quer dizer? Qual o ato da administração para que o princípio da publicidade seja respeitado? O que a administração precisa fazer? Excelência, a própria publicidade em questão... E o que é a publicidade? É isso que eu questiono. É transparência. É transparência com relação... Publicidade exige publicação? E exige publicação, sim. Então, o ato só será público se ele for publicado? Não necessariamente, Excelência. Então, a publicidade exige a publicação? Ele seria um ato público... A publicidade exige a publicação? Não, Excelência. Retificando. Não exige. Não exige. Candidato, quais são os prazos de prescrição previstos no Estatuto para as infrações disciplinares? Excelência, na Lei Complementar 114 de 2005 estão previstos os prazos de 5 anos para uma infração correspondente à demissão. Está previsto o prazo de 2 anos para uma infração correspondente
a multa, e com relação à repreensão, seria o caso do prazo prescricional de 1 ano. Candidato satisfeito com a sua audição, seja bem-vindo. Obrigado, Excelência.